Olá, queridos, mais uma vez aqui agora. Esse é o nosso último vídeo desse assunto que eu gosto muito. Talvez você não goste muito de história, eu gosto muito, eu amo história. Aliás, eu tenho duas coisas que eu gosto muito, que é história e escatologia, né? Parece meio antagônico, né? Parecem meio antagônicos os dois assuntos, não sei porquê, mas eu gosto muito de história e de escatologia, ou seja, passado e futuro, né? Então, eu gosto bastante, só que aí, hoje, nós já não estamos mais na história, que nós estamos no presente já. Eu falei de várias guerras, falei então no nosso último vídeo, a nossa última videoaula, nós podemos chamar assim, depois de 1948, quando Israel se tornou então novamente uma nação. Israel enfrentou várias guerras e não perdeu nenhuma delas. Você depois pode pesquisar, né? Tem guerra do Líbano, tem as intifadas, entendeu? Tem várias guerras, tá, de Israel contra os palestinos e contra os outros povos ali no entorno, tá? Teve acordos de paz também, como o de Oslo em 1993. Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro inglês, o primeiro-ministro judeu de Israel, e Yasser Arafat ganharam o prêmio Nobel da Paz pelo acordo de paz e tal, entendeu? Mas durou muito pouco. Aliás, Isaac Rabin foi morto pelo próprio judeu que não queria acordo de paz. E Arafat morreu, né? Morreu alguns anos depois, morreu de morte natural mesmo, né? Aquela coisa toda. Então, na realidade, deixa eu dizer, não vai haver paz verdadeira enquanto o Messias não chegar. Não há paz naquela região que não seja estabelecida pelo Messias, pelo nosso Senhor. Aliás, se você olhar, o próprio anticristo, ele vai tentar, ou ele vai enganar, não tentar, ele vai enganar e ele vai fazer supostos acordos de paz ali naquela região, que não vão perdurar, não vão permanecer. Esses acordos de paz não vão permanecer, porque não é Deus que está no negócio. Aliás, o anticristo, né, não pode ser Deus, não tem nada a ver com Deus, tá? É só você olhar Daniel 9:27. E esse governante, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana, um acordo de paz, né, que vai durar uma semana. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado sacrilégio terrível, a grande abominação até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Então, quem é que vai fazer esse acordo de paz? É o anticristo. Mas na metade da semana ele vai fazer cessar, então ele mesmo vai quebrar esse acordo de paz. Vamos continuar olhando esse suposto acordo de paz aí que o anticristo vai fazer, vai enganar. Vamos lá, Mateus capítulo 24, 15. E assim, quando virdes a profanação horrível do qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê o profeta Daniel entenderá isso. Isso é a minha tradução da King James, né? É bem direta. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, o anticristo vai quebrar o acordo, né? Vai quebrar o acordo. Se você olhar em Apocalipse capítulo 6, você vai ver aquele cavaleiro montado no cavalo branco e sai vitorioso para vencer. Cavalo, poder. O cavaleiro tem uma coroa, governante. Tem um arco, a extensão do seu governo. E brancura, paz. Mas só que é uma paz fictícia, uma paz de mentira. Não é a paz verdadeira. A paz verdadeira só quem trará é o Messias. Capítulo 19. Veja aqui o capítulo 6 de Daniel. Os cavaleiros que seguem esse cavaleiro montado no cavalo branco é um cavaleiro montado num cavalo vermelho, guerra.
É um cavaleiro montado num cavalo amarelo, fome, e é um cavaleiro montado num cavalo preto, morte. Então não pode, na realidade, o Cristo ser seguido, os chamados 4 cavaleiros do Apocalipse, não pode Cristo ser seguido, então, por esses 3 cavaleiros, né, funestos, digamos assim. Agora o cavaleiro montado no cavalo branco, lá do capítulo 19 de Apocalipse, que tem as suas vestes salpicadas de sangue, indicando já quem é, e o seu nome é fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aquele é Jesus, e aquele é Jesus quando vier, então, para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra, para vencer o anticristo, o falso profeta, na chamada batalha do Armagedon. Então aquele é Jesus. Esse do capítulo 6 não, são os acordos de paz. Esses acordos de paz, tá bom, que tem sido feito, não vai durar nenhum. Não vai durar nenhum. Inclusive o acordo de paz que o próprio anticristo vai fazer, ele não vai durar de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Por quê? Porque esses acordos, eles não têm a ver com a paz de Deus, com a paz divina, com a paz que excede todo entendimento. Não tem a ver nada disso. Só a paz de Cristo que excede todo entendimento. Então essa paz é que ela vai, na realidade, reinar, o Messias vai reinar, e essa paz, que ela brota dentro de nós, e essa paz, que é a paz que vem de Deus, que é a paz que o Messias tem, que Jesus tem, essa paz, sim, aí sim, ele estabelecerá, então, o seu governo de paz, o seu reino milenar aqui na terra, tá bom? Então, enquanto isso, não vai haver nenhum acordo de paz que funcione, tá? E aí, se você for ver os acordos de paz, nenhum funcionou, nenhum funcionou, porque então só a paz verdadeira, como eu já falei, essa sim, que será trazida então pelo Messias, por Jesus Cristo, ela vai funcionar. Deixa eu dizer agora, falar com você. A verdadeira paz só virá quando o Messias Cristo voltar para governar o seu povo. E assim mesmo, ou seja, o Messias, governará todos os povos da terra. Então o governo vai partir de Jerusalém. Jesus vai governar os judeus, mas Jesus também vai governar todo mundo. O anticristo vai tentar isso, mas ele não vai conseguir. Israel está sendo preparado, na realidade, para a chegada do Messias. Nesse meio tempo, o anticristo vai chegar antes e vai tentar, digamos, governar Israel, e depois vai tentar destruir Israel. Mas não vai conseguir nenhuma coisa nem outra. O governo vai durar muito pouco tempo, tá? E então, digamos assim, a destruição não vai conseguir, porque Jesus virá no momento em que mais Israel estiver aflito. Ele virá então para vencer o anticristo, o falso profeta e Satanás, e então prendê-los então no Geena, no lago de fogo ardente, ou seja, no próprio inferno. O anticristo e o falso profeta serão os 2 primeiros lançados lá, mas esse já é um assunto para um outro estudo, tá bom? Então, Jesus vai governar a partir de Jerusalém. Vamos lá, vamos para Ezequiel. Eu já li com você, Ezequiel, mas vamos ler novamente, já li em outros vídeos, mas vamos ler novamente. Vamos lá, Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 19 ao 21, depois o versículo 26 do mesmo capítulo ao versículo 28, tá bom? Ezequiel, capítulo de número 37, é onde tem o chamado, aquela visão de Ezequiel, o Vale de Ossos Secos. E esse Vale de Ossos Secos, ele passa pela história dos judeus e vai até o final dos tempos. É fantástico o Vale de Ossos Secos, né, entendeu? Na história judaica. Vamos lá, capítulo 37, versículo 19 ao 21 diz assim: Tu lhes esclarecerás, né, falando para Ezequiel, né? Assim declara o Senhor, o eterno Deus: eis que tomarei a madeira ou a vara de José, que representa a sua vara de liderança, que esteve na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão.
segura firme e diante dos olhos do povo dos 2 pedaços de madeira sobre os quais escreveste, e prega-lhes, assim diz o Senhor. Ou seja, Deus está dizendo para Ezequiel, segura firme, e diante dos olhos do povo, né? Você vai segurar os 2 pedaços firmes, e vai pregar para ele, dizendo, assim diz o Senhor, tirarei os israelitas dentre as nações, para onde foram expatriados, e os reunirei de todas as partes e os assentarei na sua própria terra. Isso foi feito. Isso já foi feito. Versículo 26 ao 28 do mesmo capítulo. E celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e constituirei o meu santuário, o templo entre eles. Isso quer dizer que o templo vai ser reconstruído para todo sempre. Assim meu tabernáculo, minha morada, permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando a minha casa estiver entre eles para sempre, todas as nações compreenderão que eu, Jeová, o Senhor, santifico Israel. Então veja bem, Israel voltou. E nunca mais Israel vai ser espalhado por nação nenhuma. Vamos lá para Jeremias. Vamos para Jeremias, capítulo 32, versículo 36 ao 39. Portanto, assim afirma o Senhor, essa cidade, ou seja, Jerusalém, sobre o qual chegam notícias de toda parte, dando conta que em breve será entregue nas mãos dos caldeus babilônicos, por meio da guerra, da fome e das doenças contagiosas. Eis que eu os remirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu juízo e na minha grande e terrível indignação, e os trarei de volta a esse exato lugar, e farei com que eles habitem plena segurança, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu povo, eu serei o seu Deus, e lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Olha só, veja bem, isso nunca aconteceu. Depois dos cativeiros babilônico, cativeiro babilônico, cativeiro assírio, né, as 10 tribos, nunca aconteceu. E nunca, depois do cativeiro, depois da divisão do reino de Israel, nunca mais Israel foi um só povo, como está lá em Ezequiel. Isso só está acontecendo nos últimos tempos. Depois de 1948 é que Israel agora não tem mais 12 tribos, apesar dos judeus saberem a sua origem. Mas é um povo só, uma nação só. Glória a Deus, uma nação só. Então essas profecias, queridos, elas estão se cumprindo nos nossos olhos, nos nossos dias. Olha só, o governo também vai partir de Jerusalém. Vamos para Zacarias, capítulo de número 8, versículos 22 e 23. E assim muitos povos e nações poderosas virão buscar a Jeová, o Todo-Poderoso, em Jerusalém, e a suplicar o seu benefício, porque o Senhor estará governando a partir de Jerusalém. Assim, pois, profetiza o Senhor dos Exércitos, eis que naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e exclamarão: sim, iremos convosco, porque temos ouvido que o Senhor Deus está convosco. Olha só, agora para a gente encerrar isso aqui, essa parte desses textos aqui, Miqueias capítulo 4, versículos 1 ao 4. Olha só, esse texto então de Miqueias amarra tudo, né? Dá sentido a tudo, completa tudo que a gente já leu até agora. Então, nos últimos dias, ou seja, olha só a palavra, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor, o templo do Senhor, será estabelecido como principal entre todos os montes da terra, e se elevará sobre as montanhas, e os povos irão a ele. E muitas nações chegarão e exclamarão: vinde, subamos ao monte do Senhor, e a casa, ao monte de Deus, e a casa do Senhor, Deus de Jacó, a fim de que nos ensine os seus caminhos,
para que andemos sobre as suas orientações, porquanto de Sião virá a lei e a palavra, o Senhor e o Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre muitos povos e resolverá contenda, olha só, preste atenção. E ele julgará entre muitos povos e resolverá contenda entre muitas nações poderosas e distintas e distantes. Essas converterão suas espadas em arados e das suas lanças farão foices. Nenhuma nação, ou seja, não haverá mais guerra, nenhuma nação erguerá sua espada contra a outra e não mais aprenderão a guerrear. E todo ser humano estará livre para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, nem ameaçará, porque isso é que o assegura o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, tá? O Senhor governará, Jesus governará a partir de Israel. O governo, como diz também o profeta Isaías, partirá de Jerusalém. O Senhor governará a partir de Jerusalém. Então, e esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando. Aí, vamos voltar lá no livro de Lucas, no capítulo de número 21, e vamos ler aquela passagem de novo, para a gente encerrar então o nosso vídeo, nossa parte aqui. Vamos ler de novo Lucas, capítulo de número 21. Vamos ler lá do versículo de número 30, vamos ler só o 32 em diante. Com toda a certeza vos asseguro que de modo nenhum passará esta geração sem que todos esses fatos aconteçam. Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Diz lá em Mateus. Na nossa tradução King James é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Não passará essa geração sem que todos... Agora, existe um problema aí, um problema de interpretação. É um problema, aliás, não é só de interpretação, é de entendimento. Jesus estava falando naquela época. Que geração é essa que não passará sem que todas essas coisas aconteçam? Se nós analisarmos esse capítulo, essa passagem aqui, e nós interpretarmos que Jesus está usando ali essa figura de a figueira brotar, né, as outras nações ali, a figueira Israel, as outras aves, as outras nações brotarem ou se tornarem nações fortes. Se nós analisarmos que esse texto está falando para o final do tempo mesmo, para os últimos tempos, agora, para esse momento então do retorno de Israel como nação, então que geração é essa? Então existe duas linhas, olha, preste atenção, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí existem duas linhas de interpretações. Existem duas linhas. Porque esse texto, é lógico que ele está falando para futuro, está falando do final dos tempos. Porque na parte inicial do capítulo fala das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, das guerras, dos sinais no céu, na terra, de tantas coisas, de catástrofe, de doença, fala para os últimos tempos. E ele dá uma sequência falando também de quando vier uma nova estação. Para chegar a essa nova estação, tem que haver então esses sinais. E esses sinais então se completam ali, aqui no livro de Lucas, com então a figueira e as demais árvores brotando. Ou seja, Israel e as demais nações dentro da nossa interpretação. Amém? Se você que está me ouvindo interpreta de outra forma, está me vendo, me ouvindo, amém, glória a Deus, não tem importância, tá? Mas dentro da minha interpretação, eu vou passar aqui o nosso entendimento. Então, se Jesus está falando, se aquele texto está falando para os últimos tempos realmente, está falando do ressurgimento de Israel e daquelas nações no entorno ali também se tornarem nações fortes. Então ele diz, não passará agora essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, que geração é essa? Que geração é essa? Bom, tem duas formas da gente entender uma geração. Se Jesus falou mesmo para aquela época, uma geração pode também estar falando, né, no sentido de um povo, uma nação, né,
uma geração, vocês são uma geração, vocês, Israel não passará, Israel não vai acabar, muitas nações acabaram durante a história, muitos povos, né, pela perda, até nós falamos sobre isso, da sua própria língua, eles perderam a sua cultura, muitos povos terminaram então, ou seja, aquela geração foi extinta, muitos povos foram extintos, geração aí no sentido de gente, de povos. Israel não vai passar, e nesse sentido Jesus está dizendo, não passará essa geração, ou seja, Israel não vai acabar, outras gerações podem acabar, outros povos podem acabar, muitos povos vão acabar, mas Israel, essa geração, vocês como gente, como povo, não vão acabar, vocês não vão ser extintos, até que tudo isso aconteça, vocês vão ver tudo isso acontecer. Existe essa maneira de interpretar. Mas uma outra forma de interpretar também esse texto é o seguinte, é que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam, é que na geração do ressurgimento de Israel como nação, então o Messias voltaria. Agora vamos entender uma geração para nós. Bom, uma geração bíblica no Antigo Testamento era 40 anos, era contado as gerações de 40 em 40 anos, né? Apesar do homem viver um pouco mais, mas era contado de 40 em 40 anos, uma geração. Tá? Agora, qual é a geração hoje? Qual a média de idade? No Brasil, por exemplo, é 76 anos hoje, a média, vou arredondar. A média de vida do brasileiro é 76. Então, uma geração, sob o ponto de vista de anos, cronologia, uma geração hoje é 76 anos para um brasileiro. Estou falando para um brasileiro. Mas hoje existem países do mundo que uma geração é 80 e tantos anos. Na ilha de Chipre, por exemplo, a geração, a longevidade é muito alta. No Japão é muito alta a longevidade, passa de 80 anos. Então, se nós entendermos então, e lembrando que Deus, o tempo de Deus o nosso tempo é outro, lógico, Jesus está falando para eles, não passará a geração de vocês, essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E Deus, normalmente ele arredonda anos, né? Só você ver nas profecias então de Daniel, da 70ª semana de Daniel, né? Tem um arredondamento aí de anos, vamos dizer assim, porque o tempo de Deus, o Kairos de Deus leva digamos, a essa questão. Agora, que geração é? Se for essa geração, vocês, Israel, não irão passar sem que tudo isso aconteça, ou seja, vocês vão estar vivos, vão continuar como nação, até que tudo isso aconteça? Amém. Então está tudo tranquilo, Israel está aí, está vivo, então está se cumprindo a profecia. Agora, se nós olharmos sobre o outro ponto de vista, que essa geração que Jesus está falando aí, é na realidade a geração do ressurgimento de Israel como nação, ou seja, essa geração dos últimos tempos. Então, Deus considera então a geração agora de quantos anos? Eu não sei. Então, se Israel tem 72 anos, se Deus considera que é 80... Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, eu não estou aqui criando datas para a volta de Cristo, para a chegada do Messias. Só sei de uma coisa, querido, está bem perto. Creia nisso, está perto. Os sinais estão aí, as guerras estão aí, os terremotos estão aí. As doenças estão aí, a pandemia está aí, os sinais no céu estão aí. Agora descobriram um cometa que você está vendo o cometa aí da Terra aí, o pessoal estão filmando lá no Oriente Médio, agora esses dias filmaram lá no Líbano, se eu não me engano, né? Ele a olho nu, né? Foi filmado, bateram foto a olho nu, um cometa que eles nem sabiam que existiu. Esse cometa foi descoberto agora em março. Segundo ele, é um cometa interestelar, ou seja, vem de outra galáxia. Olha só o negócio. Os sinais estão se cumprindo. Queridos. As coisas estão aí se cumprindo. Eu sei que Jesus está bem próximo. Vai ser nessa geração Jesus vai voltar? Quantos anos Jesus considera uma geração hoje? Eu não sei. Deus, entendeu? Já viu aquele louvor? Ninguém explica Deus? É isso aí, tá bom? É 100 anos, não passará essa geração do ressurgimento de Israel, entendeu? Vamos considerar, só estou supondo aqui 100 anos, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, se for de 80 anos, e se for essa a interpretação correta,
E se for tá bem pertinho, então faltaria em torno de 8 anos. Lembrando, estou só conjecturando. 90 anos? Ou 100 anos? Eu não sei. Eu sei, queridos, eu sei que muitos de vocês que estão então me vendo e me ouvindo por esse áudio, por essa videoaula, vocês vão estar aqui quando Jesus Cristo voltar. Eu não sei se eu estarei. Talvez eu tenha já passado dessa vida para outra, tenha ido morar com ele. Talvez já, não sei. Não sou tão velho, tenho 58 anos de idade, não sei. Mas eu sei que muitos de vocês, creia nisso, entenda isso. Busque estar cada dia mais bem perto de Jesus. O sinal de Israel aí, como nação, o ressurgimento de Israel como nação, está aí muito forte, muito forte. Uma nação poderosa, e Jesus vai vir, e Jesus governará a partir de Israel. O governo partirá a partir de Jerusalém, de lá partirá o governo para todo mundo. O Israel é o centro do mundo, é o cabeça das nações. Deus já disse a Israel lá no livro de Deuteronômio, né? Eu vos chamei por cabeça e não por cauda. É nesse sentido, cabeça das nações. Israel é cabeça das nações. Israel hoje foi restituído novamente. Israel é uma grande nação, uma nação poderosa. Israel está sendo preparado para a chegada então do Messias. As profecias se cumpriram. Jesus está voltando, Jesus está chegando. Amém, querido? Então permaneçamos firmes nele, firmes na sua presença, aguardando para qualquer momento o seu retorno. Pai amado, eu te peço que os teus filhos sejam abençoados através dessa série de vídeos, que muitos que eles já ouviram, já viram e já ouviram, e esses que eles estão no final aqui, que estão vendo, Senhor, e que eles sejam abençoados e fortalecidos para a glória do teu nome, eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.